Oi gente, aqui é a Bruna do Take Me to Travel e hoje eu vim trazer 10 dicas para você que está viajando com crianças pequenas. Então, depois da vinheta. Então, antes de começar, eu quero te falar que se você precisa de ajuda para alguma coisa na sua viagem, pode ser uma consultoria, um roteiro personalizado, uma cotação de viagem, qualquer coisa, você pode contar comigo. O meu e-mail está aqui e no box de descrição aqui embaixo. Então vamos para a dica número 1. A primeira dica é compre voos com o menor tipo de escala possível, porque as crianças não têm paciência de ficar muito tempo em aeroporto e em avião, e você vai ter menos paciência ainda de aguentar o seu filho lá fazendo manha e não querendo ficar lá quieto, não querendo dormir ou não conseguindo dormir, porque realmente é muito cansativo. A gente sabe que pra gente é cansativo, imagina para uma criança. Então sempre pegue um voo com menores escalas possíveis, com o menor tempo de conexão possível, tudo que você conseguir, quanto for mais direto, melhor. A segunda dica é levar atividades para esse tempo todo, porque de qualquer maneira você vai ficar no mínimo 8 horas dentro de um avião, né? Mais as 3 horas antes de check-in. Então sempre leve alguma coisa para o seu filho fazer, baixe filminho no tablet, leve livro de colorir, leve brinquedinhos, eu não sei, tudo que o seu filho gosta de fazer para passar o tempo o máximo possível, leve. A terceira dica é pensar bem aonde você vai ficar hospedado. Os hotéis da Disney têm uma grande vantagem, porque principalmente os econômicos, eles são muito fofos. As crianças amam, a temática deles são muito fofos. Não tem nem explicação, é muito fofo, né? E a outra vantagem é o transporte que tem para os parques da Disney. Então, com criança pequena, eu sempre... É uma dica que eu vou dar depois, mais pra frente, mas que você não fique o dia inteiro dentro do parque. Então, tendo um hotel com um transporte frequente para os parques e de volta é perfeito, porque você pode ir mais cedo para o parque, acorda, vai mais cedo para o parque, curte o parque, almoça, depois volta para o hotel, dá uma descansadinha no hotel e de noite volta para o parque. Então, ficando no hotel da Disney, você consegue fazer isso muito fácil nos parques da Disney, tá? E outra dica de hospedagem é as casas ou até hotel com cozinha, porque assim você consegue fazer uma comidinha um pouco mais saudável, um pouco mais normal para o seu filho comer, uma coisa que ele está mais acostumado, e isso também faz muita diferença. A quarta dica é evitar longas viagens de carro. Então tem muita gente que gosta de visitar várias cidades na região e gosta de ir até Miami e ficar um tempo em Miami ou conhecer qualquer outra cidade assim na redondeza, né? E a minha dica é evitar longas horas. Então, ou você vai fazendo paradinhas e leva um dia inteiro para fazer esse percurso que normalmente você levaria 4 horas, vai mais com calma, vai dando paradinhas e vá fazendo alguma coisa também com o seu filho. Leve alguma coisa para o seu filho fazer todo esse tempo que ele vai ficar dentro do carro, porque a gente sabe que uma criança pequena, trancada num lugar assim fechado, pequeno, ele não vai conseguir ficar parado por muito tempo. Então, arrume alguma coisa para o seu filho gastar energia. A quinta dica é o que eu já tinha falado para você antes, que é essa parte dos parques. Não ficar o dia inteiro dentro do parque e visitar o parque mais de uma vez, o mesmo parque mais de uma vez. Por exemplo, o Magic Kingdom é um parque muito grande e por mais que até você consiga fazer as principais atrações em um dia só, para as atrações infantis já é um pouquinho mais difícil porque tem muita atração infantil, mas o que eu recomendo? Compre mais dias e visite o mesmo parque mais vezes. Assim você consegue ficar mais tranquilo, né? Então você consegue ir no parque de manhã, voltar de tarde, aí ficar mais tranquilo no final da tarde, aí voltar outro dia e ir só de noite pro parque para assistir o show de encerramento que a maioria dos parques tem. Então acrescente mais dias para ir no mesmo parque e faça os dias mais calmos, não fique desde de manhã cedo até de noite. A sexta dica é evitar programas que os seus filhos não vão gostar muito. Então, uma coisa que as crianças não gostam é compra, gente. Então, você tá lá na loja do Tommy querendo comprar tudo que vem pela frente e o seu filho tá lá berrando, querendo 1000 coisas e você não tá com paciência pra ele. Então, uma coisa que eu recomendo é ver mais programas pra eles e menos programas pros adultos. Por mais que a gente também queira curtir muito as compras e fazer muitas outras coisas, sempre tente dar uma quebrada. Então, não faça um dia inteiro de compras, não faça o dia inteiro um parque que ele não vai gostar, porque, por exemplo, o Busch Gardens é um parque que tem muitas montanhas russas, onde a maioria das crianças não conseguem ir. Então, se você quer muito ir no Busch Gardens, tente não ficar então um dia inteiro no Busch Gardens, ou tente não fazer todas as montanhas russas. A mesma coisa para os parques da Universal, que tem muita atração que as crianças não conseguem ir. Então, dá uma quebradinha nesses parques e não fica o dia inteiro. E para as compras, uma dica muito boa é você fazer as compras antes. Compre tudo online antes, manda entregar no seu hotel e daí você consegue eliminar boa parte das compras e assim o seu filho não fica te incomodando quando você está querendo fazer alguma compra.
A sétima dica é comer bem. Bom, é muito fácil as crianças ficarem doentes nas viagens, principalmente por causa da comida, que é uma comida muito diferente do que a gente está acostumada. Então, sempre leve eles em opções um pouco mais saudáveis. Tem restaurantes brasileiros em Orlando. E mesmo fora de restaurantes brasileiros, tem muito restaurante que serve um macarrãozinho mais tranquilo, que serve uma carne, serve umas coisas melhores do que apenas hambúrguer, mac and cheese e nuggets e batata frita. Então, veja algumas coisinhas um pouco mais saudáveis para eles comerem e não dê apenas refrigerante, dê mais água, mais suco, umas coisas desse tipo também. E você sempre pode também preparar alguma coisinha no seu hotel, na sua casa e levar para eles nos parques, para eles se alimentarem nos parques. E a oitava dica é, continuando com essa ideia de que é muito fácil o seu filho ficar doente, sempre leve uma farmacia. Então prepare vários remédios aqui no Brasil e leve tudo com você lá para os Estados Unidos, porque tem muito remédio que precisa de receita médica, mesmo que aqui não precise, lá precisa. Então sempre é bom você ter alguma coisa para você dar para o seu filho se você já está vendo que ele está ficando já um pouco mais doentinho. A nona dica é, claro, o plano de saúde, né, que seria, na verdade, o seguro viagem. Então, nunca, jamais viaje sem um seguro viagem. Mesmo que você vá sem crianças, faça o seguro viagem de qualquer maneira, porque é muito fácil você ficar doente por causa da comida lá, por causa que o nosso organismo não está acostumado com a comida de lá. E se você não sabe aonde fazer as refeições certas, você vai, às vezes, acabar passando mal, de comer tanta besteira, de tanta coisa assim. Não que só tenha isso, tem muito restaurante bom em Orlando, muito mesmo, mas a maioria dos brasileiros não sabem aonde ir. Então, sempre façam um seguro viagem, para que se por acaso você ficar doente, você tenha, né, como chamar o médico, coisa assim, e não pagar uma fortuna. Para o seu filho, principalmente, porque é muito fácil mesmo a criança ficar doente. Até por causa da temperatura, isso é uma outra dica, que lá, quando é verão, dentro dos lugares é muito gelado, o ar-condicionado é muito gelado, e no inverno é completamente contrário. Lá fora é frio e dentro dos lugares é muito quente. Então fica esse choque térmico, então é muito fácil também ficar doente por causa disso. E a minha 10ª dica e a última é que você tenha um roteiro do que você vai fazer em cada um dos dias. E, claro, um roteiro planejado pensando no seu filho, né? E, claro, não apenas tenha um roteiro, mas seja flexível. Então, se por acaso tiver alguma coisa no roteiro que você não conseguiu cumprir exatamente do jeito que você queria, porque o seu filho já tá fazendo birra, já tá com sono, tá com fome, quer fazer uma coisa diferente, seja flexível e faça o que ele quer, né? Porque a gente sabe que criança birrenta é meio chatinha, né? E a gente não quer se estressar, querendo ou não, é uma viagem pro seu filho curtir. A Disney é criança, Disney lembra criança, então é a viagem que provavelmente você tá fazendo pelo seu filho e não por você. Então faça a viagem, seja bem tranquila, tenha um roteiro, mas seja bem flexível. Então essas são as minhas 10 dicas, né, de como aproveitar mais a viagem com crianças pequenas. Eu tenho um post no blog que eu tô falando também sobre isso, eu vou deixar o link dele aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir. Se você tem mais dicas ou tem algum comentário a fazer, pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e um beijo e até a próxima!